Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A Rua de Nossa Senhora dos Campos. Et tout le jour passé dans la tristesse. Nos sont comptes comme de joie heureuse. A rua não é elegante nem miserável. É uma palha entre as ruas, uma rua sem bairro. Sabe-se que fica fora da área da aristocracia, havendo de observatório. Os estudantes de Montparnasse consideram-na granfina demais e nem querem saber dela. O Quartier Latin, a partir do Luxemburgo, sua fronteira norte, escarnece de sua respeitabilidade e vê com reprovação os estudantes corretamente vestidos que a assombram. Poucos estrangeiros passam por ali. Às vezes, porém, os estudantes do Quartier Latin usam-na como passagem entre as ruas de René e a Rua Bullier. Mas fora isso, as visitas semanais de pais e guardiães ao convento, perto da Rua Vavin, a Rua de Nossa Senhora dos Campos, é tão tranquila quanto um boulevard de passé. Talvez a parte mais respeitável fique entre a Rua de la Garde Chaumier e a Rua Vavin. Pois, pelo menos, essa foi a conclusão a que chegou o reverendo Joel Biran enquanto a cruzava, conduzido por Hastings. Para este, a rua parecia agradável ao sol brilhante de junho, e ele começava a ter esperanças de que ela fosse escolhida quando o reverendo Biran recuou violentamente ao ver a cruz no convento do outro lado. Jesuítas, murmurou. Bem, disse Hastings aborrecido, imagino que não vão achar nada melhor. Você mesmo diz que o vício triunfa em Paris? E parece-me que em todas as ruas encontraremos jesuítas ou coisa pior. Após um momento, ele repetiu. A coisa pior, o que é claro, eu não perceberia não fosse sua bondade em me alertar. Dr. Biran mordeu o lábio e olhou ao redor e estava impressionado com a óbvia respeitabilidade do local. Depois, fechando a cara para o convento, tomou Hastings pelo braço e atravessou a rua até um portão de ferro que tinha o número 201, pintado em branco sobre um fundo azul, e abaixo havia o seguinte aviso em inglês. Para chamar um carregador, aperte uma vez. Para chamar um criado, aperte 2 vezes. E para entrar, aperte 3. Hastings tocou o botão elétrico 3 vezes e eles foram conduzidos pelo jardim até a sala de estar por uma criada bem vestida. A porta da sala de jantar, logo em seguida estava aberta. E da mesa à vista, uma mulher levantou-se apressadamente e foi na direção deles. Hastings vislumbrou um jovem cabeçudo e vários cavalheiros mais velhos e rabugentos tomando café da manhã. E antes que a porta se fechasse e a mulher corpulenta chegasse à sala, com o corpo balançando ao andar, trazendo consigo aroma de café e um poodle preto. É um plaisir receber vous, exclamou ela. Monsieur é inglês? Não, americano? É claro, minha pensão é surtout para americanos. Aqui todos falam inglês. C'est-à-dire, les funcionários, les criados falar, plus ou menos, um pouco. É bom prazer os senhores se tornar pensionários. Madame, começou o Dr. Biran, mas foi outra vez interrompido. Ah, sim, eu sei. Ah, mon Dieu, o senhor não fala francês, mas veio aprender. Meu marido fala francês com os pensionários e no momento temos uma família americana que aprende francês com meu marido. Nesse momento, o poodle rosnou para o Dr. Biran e foi imediatamente repreendido por sua dona. Vex tu? Exclamou ela com um tapa. Vex tu? Ah, le vilain! Mas, madame, disse Hastings com um sorriso. In la peste plaide feroce. O poodle saiu correndo e sua dona exclamou. Ah, que sotaque charmoso! Ele já fala francês como um jovem cavalheiro parisieno. Então o Dr. Biran conseguiu falar com 1 ou 2 palavras e obteve alguma informação em relação aos preços.
Aqui é uma pensão Serieux de minha clientela é a melhor. Ela é realmente uma pensão de família onde todos se sentam em casa. Em seguida eles subiram para examinar os futuros aposentos de Hastings, experimentaram as molas do colchão e combinaram a quantidade de toalhas a serem fornecidas por semana. Dr. Biran pareceu satisfeito. A Madame Marot os acompanhou até a porta e tocou uma campainha para chamar a empregada. Mas quando Hastings saiu da casa para o caminho de cascalho, seu guia e mentor parou por um instante e encarou a madame fixamente com os olhos marejados. A senhora entende que ele é um jovem de criação muito boa, e seu caráter e sua moral são imaculados. Ele é jovem e nunca esteve no exterior, nunca sequer viu uma cidade grande, e seus pais pediram que eu, como um velho amigo da família que mora em Paris, certifique-me de que ele está sob boas influências. Ele vai estudar arte, mas de jeito nenhum seus pais gostariam de que morasse no Quartin Lattier, se soubessem da imoralidade que graça por lá. Um som parecido com o estalido de um trinco o interrompeu e ele ergueu o olhar, mas não há tempo de ver a empregada dar um tapa no rapaz cabeçudo atrás da porta da sala de visitas. A madame pigarreou, lançou um olhar mortífero para trás e voltou a vista para o Dr. Biran. É muito bom que ele veio aqui. E não existe pensão mais séria, não ter nenhuma, anunciou ela com convicção. Então, como não havia mais nada a acrescentar, Dr. Biran se juntou a Hastings no portão. Acredito que você não fará amizades entre os jesuítas, exclamou, olhando para o convento. Hastings mirou o convento até que uma garota bonita passou diante da fachada cinza. Então olhou para ela. Um rapaz que caminhava com uma caixa de pintura e uma tela, parou diante da garota bonita e, durante um aperto de mão curto, porém vigoroso, disse algo do qual riram. Quando ele seguiu o caminho, virou-se e gritou. Ademain, Valentine! Ademain! Gritou ela com o mesmo fôlego. Valentine, pensou Hastings, que nome singular, e seguiu o reverendo Joel Biran, que arrastava os pés na direção da parada de bonde mais próxima. Ai, ai, ai. Valentine. O senhor está gostando de Paris, Monsieur Rastin? Perguntou Madame Marot na manhã seguinte, quando Hastings desceu para o salão de desjejum da pensão, corado por causa da imersão na banheira diminuta no andar de cima. Tenho certeza que vou gostar, respondeu ele, curioso com o próprio estado de espírito depressivo. A criada levou o café e pãezinhos. Ele devolveu o olhar vazio do jovem cabeçudo e retornou timidamente. Os cumprimentos dos senhores rabugentos. Não tentou terminar o café e ficou sentado esmigalhando um pãozinho, sem perceber os olhares simpáticos da Madame Marot, que tinha tato suficiente para não incomodá-la. Naquele momento entrou uma empregada com uma bandeja, na qual equilibravam 2 canecas de chocolate, e os senhores olharam com lascívia para os tornozelos da mulher. A criada pôs o chocolate em uma mesa perto da janela e sorriu para Hastings. Depois, uma moça magra, seguida por sua contraparte em tudo, menos na idade, chegou ao salão e ocupou a mesa perto da janela. Eram evidentemente americanas, mas se Hastings esperava algum sinal de reconhecimento, ficou desapontado. Ser ignorado por compatriotas apenas agravou sua depressão. Ele mexeu com a faca e olhou para o prato. A moça magra era bem falante. Estava bastante consciente da presença de Hastings, pronta para sentir-se lisonjeada se ele a observasse. Mas, por outro lado, sentia-se superior, pois já estava em Paris havia 3 semanas, e ele, era fácil perceber, ainda não havia desfeito o baú que trouxera consigo em seu vapor. A conversa dela era pedante, discutia com a mãe os pontos positivos do Louvre e do Bon Marché, mas a parte da mãe na discussão limitava-se principalmente à observação. Ora, Suzy, os senhores rabugentos haviam deixado o salão juntos, com aparente educação, mas furiosos por dentro. Não suportavam as americanas, que enchiam o aposento com a conversa. O rapaz cabeçudo pigarreou deliberadamente, olhou para eles e murmurou. Que par mais alegre! Eles parecem velhos maus, Sr. Bladin, disse a garota. Ao ouvir isso, o Sr. Bladin sorriu. O tempo deles já passou.
disse em um tom que indicava que era o tempo dele. E é por isso que todos têm olheiras, exclamou a moça. Acho uma vergonha que jovens cavalheiros... Ora, Suzy! Interrompeu a mãe e a conversa acabou. Depois de algum tempo, o Sr. Bladan largou o Petit Journal, que lia diariamente à custa da casa, e virando-se para Hastings, começou a tentar puxar conversa. Vejo que é americano, começou ele. A essa abertura brilhante e sinal, Hastings, morrendo de saudades de casa, respondeu agradecido. E a conversa foi criteriosamente mantida por observações da senhorita Suzy Byng, claramente dirigidas ao Sr. Bladan. Com o decorrer dos acontecimentos, a senhorita Suzy começou a se esquecer de se dirigir ao Sr. Bladan e Hastings passou a responder às perguntas genéricas dela. Assim se estabeleceu uma aliança informal, e Suzy e a mãe estenderam um protetorado sobre o que era claramente território neutro. Sr. Hastings, evite abandonar a pensão todas as noites, como faz o Sr. Bladan. Paris é um lugar horrível para rapaz e o Sr. Bladan não tem jeito. O Sr. Bladan pareceu contente. Passarei o dia inteiro no estúdio e imagino que ficarei bem satisfeito em voltar à noite, respondeu Hastings. Sr. Bladan, que recebia um salário de $15 por semana, trabalhava com um agente da Pelling Manufacturing Company de Detroit, Nova York. Ele abriu um sorriso cético e se retirou para ir a um compromisso com um cliente no Boulevard Magenta. Hastings foi caminhar no jardim com a senhora Byng e Suzy. A convite dela, sentou-se à sombra diante do portão de ferro. As nogueiras ainda tinham uns brotos fragrantes, cor-de-rosas e brancos, e as abelhas zumbiam em meio às rosas que cresciam entreliças nas paredes brancas da casa. O ar estava leve e fresco. As carroças de água de limpeza moviam-se pela rua e uma corrente límpida borbulhava nas sarjetas imaculadas da Rue de la Grande Chaumière. Os pardais estavam felizes ao longo dos meio-fios, tomando vários banhos na água e arrepiando as penas com prazer. Em um jardim cercado por muros do outro lado da rua, um par de melros cantava em meio a amendoeiras. Hastings engoliu um nó na garganta, pois a música dos pássaros e o barulho da água de uma sarjeta em Paris lhe trouxeram de volta as campinas ensolaradas de Millbrook. Aquele é um melro, comentou a senhorita Byng. Veja ali no arbusto, com brotos cor-de-rosa. Ele é todo preto, menos o bico, que parece ter sido mergulhado em uma omelete, como dizem alguns franceses. Ora, Suzy! Exclamou a senhora Byng. Aquele é o jardim do estúdio onde moram 2 americanos, prosseguiu tranquilamente a garota. Eu sempre os vejo passear. Eles parecem precisar de muitos modelos, a maioria jovem e feminina. Ora, Suzy! Talvez eles prefiram esse tipo de pintura, mas não vejo por que precisam convidar 5 com mais 3 jovens cavalheiros. E todos entram em 2 carruagens alugadas e saem cantando. Essa rua é sem graça. Não há nada para se ver, a não ser o jardim e um vislumbre da Boulevard Montparnasse, do outro lado da Rue de la Grande Chaumière. Ninguém nunca passa, exceto um policial, e há um convento na esquina. Achei que fosse um colégio jesuíta, começou Hastings, mas foi imediatamente esmagado por uma descrição de guia de viagens que terminava com: de um lado ficam os palacetes de Jean-Paul Laurent e Guilherme Bourguereau, e do outro, na pequena passagem, Stanislas Carolus Duran pinta as obras-primas que encantam o mundo. O melro interrompeu em uma onda de notas belas e profundas, e de algum ponto verde distante na cidade, um pássaro silvestre desconhecido respondeu em um frenesi de chilreios, fluídos até que os pardais interromperam suas abluções para olhar para o alto, com pios nervosos. Então a borboleta surgiu e pousou em uma moita de heliotrópio e agitou as asas com suas faixas escarlate ao calor do sol. Hastings sabia que era uma amiga, e diante de seus olhos surgiu uma visão de verbascos altos, asclépias perfumadas, vivas e com asas coloridas.
uma visão de uma casa branca e uma piazza coberta de madressilvas. Um vislumbre de um homem lendo e de uma mulher debruçada em um canteiro de amores perfeitos. Ficou entristecido. No instante seguinte, foi despertado pela senhorita Bing. Acho que está com saudade de casa. Hastings corou. A senhorita Bing olhou para ele com um suspiro simpático e continuou. No início, sempre que eu sentia saudade de casa, ia com a mamãe passear no jardim de Luxemburgo. Não sei porquê, mas aqueles jardins antiquados pareciam me aproximar mais de casa do que qualquer outra coisa nessa cidade artificial. Mas eles estão cheios de estátuas de mármore, disse delicadamente a senhora Bing. Não consigo ver a semelhança. Onde fica Luxemburgo? Indagou Hastings após um momento de silêncio. Acompanhe-me até o portão, disse a senhorita Bing. Ele se levantou e a seguiu, e ela apontou para a Rue Vavin. No fim da rua, você passa pelo convento e pega à direita, disse ela, e sorriu. E Hastings foi. O Luxemburgo era uma profusão de flores. Ele caminhou lentamente pelas longas alamedas, passou por mármores cobertos de limo e colunas antigas, e andando entre as árvores do bosque, perto do leão de bronze, chegou ao pátio cercado por árvores acima da fonte. Abaixo havia um grande espelho d'água brilhando à luz do sol. Amendoeiras em flor circundavam o local, e em uma espiral maior, um bosque de nogueiras estendia-se para os lados, em meio aos arbustos densos e úmidos, perto da ala oeste do palácio. Em uma extremidade da alameda erguia-se o observatório, com sua abóbada branca, como uma mesquita no topo. Na outra extremidade ficava o pesado palácio, com todas as vidraças das janelas, chamejantes sob o forte sol de junho. Em torno da fonte, crianças e babás de touca branca, armadas com varas de bambu, empurravam barcos de brinquedo, cujas velas pendiam imóveis à luz do sol. Um policial de cabelo escuro, usando dragonas vermelhas e portando uma espada curta, observou-os por algum tempo, e depois repreendeu um rapaz que soltara o cão da coleira. O cachorro estava ocupado espojando-se na grama e na terra, enquanto sacudia as patas no ar. O policial apontou para o cão, sua indignação o deixou sem fala. Bem, capitão, disse o rapaz e sorriu. Bem, monsieur estudante, retrucou com rispidez o policial. O senhor veio até aqui reclamar do quê? Se o senhor não o prender, eu vou levá-lo, gritou o policial. O que isso tem a ver comigo, mon capitão? O quê? Esse bulldog não é seu? Se fosse, o senhor não acha que eu o traria na coleira? O policial observou por um momento em silêncio, depois concluindo que, por ser um estudante, o rapaz estava mal intencionado. Tentou agarrar o cachorro, que imediatamente se esquivou, e os dois correram em círculos em torno do canteiro de flores. E quando o policial chegou perto demais, o bulldog cortou o caminho pelo meio do canteiro, o que talvez fosse uma trapaça. O rapaz divertia-se e o cão parecia gostar do exercício. O policial percebeu e resolveu atacar a fonte do mal. Correu até o estudante e exclamou: como proprietário desse transtorno ao público, o senhor está preso. Mas esse cachorro não é meu, reclamou o outro. Uma situação complicada. Tentaram pegar o cachorro até que 3 jardineiros foram ajudar, mas então o animal simplesmente saiu correndo e desapareceu na Rue de Médicis. O policial saiu andando lentamente em busca de consolo em meio às babás de touca branca, e o estudante, olhando para o relógio, levantou-se bocejando, e então, ao ver Hastings, sorriu e fez reverência. Hastings seguiu rindo até a estátua de mármore. Nossa, Clifford! Exclamou. Não o conheci. É meu bigode, disse o outro e suspirou. Eu o sacrifiquei para satisfazer o capricho de uma amiga. O que achou de meu cachorro? Então ele é seu? É claro, é uma mudança agradável para ele. Isso de brincar de pique com o policial, mas agora ele ficou conhecido e vou ter que parar com isso. Ele foi para casa e sempre vai quando os jardineiros tentam pegá-lo. É uma pena, ele adora rolar nos gramados. Conversaram por um momento sobre os planos de Hastings e Clifford e educadamente lhe abriu as portas de seu estúdio. Sabe, o velho fofoqueiro, quer dizer, o Dr. Biran,
Ele me falou sobre você antes de nos conhecermos, explicou Clifford. E Elliot e eu ficamos felizes em fazer o que pudermos. Depois, voltando a olhar para o relógio, murmurou: tenho só mais 10 minutos para pegar o trem para Versalhes. Au revoir. Eu estava indo embora, mas ao ver a garota perto da fonte se aproximar, tirou o chapéu com um sorriso confuso. Por que não está em Versalhes? Perguntou ela, reconhecendo a presença de Hastings por um momento quase imperceptível. Eu estou indo, murmurou Clifford. Por um instante eles se encararam e depois Clifford, muito corado, gaguejou. Com sua permissão, tenho a honra de lhe apresentar meu amigo, Monsenhor Hastings. Hastings fez uma reverência, ela deu um sorriso muito simpático, mas havia certa malícia na leve inclinação de sua pequena cabeça parisienne. Eu gostaria que Monsenhor Clifford pudesse me dedicar mais tempo quando tem a companhia de um americano tão charmoso, comentou ela. Eu devo ir, Valentine? Perguntou Clifford. É claro, respondeu ela. Clifford foi embora sem graça e fez uma exclamação de desagrado quando acrescentou: e me mande lembranças com todo o meu amor para Cecília. Quando ele desapareceu na Rue d'Assas, a garota virou como quem ia partir, mas então, ao se lembrar de Hastings, subitamente encarou-o e sacudiu a cabeça. Monsenhor Clifford é tão tolo que às vezes é constrangedor. Ela sorriu. O senhor soube do sucesso que ele fez no salão, não? Ele pareceu confuso e ela percebeu. É claro que o senhor não foi ao salão, não? Ora, não, respondeu ele. Cheguei a Paris apenas 3 dias. Ela pareceu dar pouca importância à resposta e continuou. Ninguém imaginava que ele tivesse energia para fazer alguma coisa boa, mas no dia da abertura o salão ficou surpreso com um trabalho inscrito por Monsieur Clifford, que circulou pelo local totalmente tranquilo, com uma orquídea na lapela e um belo quadro em exposição. Ela riu sozinha com a lembrança e olhou para a fonte. Monsenhor Bouguereau me contou que Monsenhor Julien ficou tão pasmo que apenas apertou a mão do Monsieur Clifford, meio atônito, e esqueceu-se de lhe dar um tapinha nas costas. Veja só, prosseguiu ela com muita satisfação. Veja só, Papa Julian se esquecer de dar um tapinha nas costas de alguém. Curioso sobre a amizade da moça com o grande Bouguereau, Hastings olhou para ela com respeito. Posso perguntar se a senhorita é aluna de Bouguereau? Indagou timidamente. Eu? Respondeu ela com certa surpresa. Depois o encarou com curiosidade. Será que ele estava tomando a liberdade de fazer piadas, conhecendo-a fazia tão pouco tempo? O rosto agradável e sério dele perguntava ao dela. James? Pensou ela. Que homem engraçado. Você com certeza estuda arte, não? Perguntou ele. Ela inclinou-se para trás, encostando no cabo curvo de sua sombrinha e olhou para ele. Por que acha isso? Pelo seu jeito de falar. O senhor está caçoando de mim e isso não é de bom tom. Ela parou confusa enquanto ele enrubescia até a raiz do cabelo. Há quanto tempo o senhor está em Paris? Perguntou ela por fim. 3 dias, respondeu ele seriamente. Mas sem dúvida o senhor não é um nouveau. O senhor fala francês bem demais. Então continuou após uma pausa. O senhor é mesmo um nouveau? Sou, respondeu ele. Ela se sentou no banco de mármore que Clifford ocupara, e, inclinando a sombrinha sobre sua pequena cabeça, encarou-o e disse: Não acredito nisso. Ele percebeu que era um elogio e, por um momento, hesitou em se declarar um dos desprezados. Depois tomou coragem e disse como era novo e verde, e tudo com uma franqueza que fez os olhos azuis dela se arregalarem e os lábios se abrirem no mais doce dos sorrisos. O senhor nunca esteve em um estúdio? Nunca. Nem viu uma modelo? Não. Que engraçado, disse ela solenemente. Ambos riram. E a senhorita já esteve em estúdios? Perguntou ele. Centenas. E viu modelos? Milhões. E conheceu Bouguereau? Conheço. E Renner, e Constante, e Laurence.
e Puvis de Chavannes, e Dagnan, e Courtois, e todos os outros. E mesmo assim diz que não é artista? Perdão, disse ela com seriedade. Eu disse que não era? Não quer me dizer? Perguntou ele em tom de hesitação. No início ela o encarou, sacudiu a cabeça e sorriu, até que de repente baixou os olhos e com a sombrinha começou a desenhar figuras no cascalho a seus pés. Hastings tinha tomado um lugar no banco e agora, com os cotovelos nos joelhos, observava o jato de água que a fonte lançava para o alto. Um menininho vestido de marinheiro empurrava seu barco e gritava: "Eu não vou para casa! Eu não vou para casa!" A babá levantava as mãos para o céu, igual a um menino americano, pensou Hastings, e foi atingido por uma pontada de saudade de casa. A babá capturou o barco e o menino ficou ao lado. Monsieur René, quando voltar aqui, vai ter o barco de volta. O menino afastou-se, fazendo cara feia. Me dá meu barco, gritou ele. E não me chame de René, porque meu nome é Randall, e você sabe disso. Olá, disse Hastings. Randall, isso é inglês. Eu sou americano, anunciou o garoto em inglês perfeito, virando-se para encarar Hastings. E ela é tão boba que me chama de René, porque minha mãe me chama de Reni. Então, ele saiu de perto da desprezada babá e escondeu-se atrás de Hastings, que riu e, pegando-o pela cintura, levantou-o no colo. Um de meus compatriotas, disse ele para a moça ao seu lado. Ele sorriu quando falou, mas sentiu algo estranho na garganta. Viu a bandeira americana no meu barco? Perguntou Randall. As cores do pavilhão americano de fato pendiam imóveis debaixo do braço da babá. Ah! Exclamou a moça. Ele é encantador. Impulsivamente inclinou-se para beijá-lo, mas o pequeno Randall sacudiu-se e soltou-se dos braços de Hastings, e a babá lançou-se sobre ele com um olhar raivoso para a garota. Ele corou e em seguida mordeu o lábio quando a babá, com os olhos ainda fixos nela, arrastou a criança para longe de modo explícito, limpou os lábios deles com um lenço. Então Valentine lançou um olhar para Hastings e tornou a morder o lábio. Que mulher mal-humorada, exclamou ele. Nos Estados Unidos, a maioria das babás fica lisonjeada quando as pessoas beijam as crianças. Por um instante, ela inclinou a sombrinha para esconder o rosto e depois fechou de uma só vez e o encarou de modo desafiador. O senhor acha estranho que ela tenha desaprovado meu gesto? Por que não? Retrucou ele, surpreso. Ela tornou a encará-lo com um olhar rápido e curioso. Os olhos de Hastings estavam francos e brilhantes e ele sorriu de novo e repetiu. Por que não? Você é engraçado, murmurou ela, baixando a cabeça. Por quê? Mas ela não respondeu. Ficou ali sentada em silêncio, traçando curvas e círculos na terra com a sombrinha. Após algum tempo ele disse: Gosto de ver que os jovens têm muita liberdade aqui. Achava que os franceses nada tinham a ver conosco, sabe? Nos Estados Unidos, ou pelo menos onde moro, em Millbrook, as garotas têm toda a liberdade. Saem sozinhas e recebem amigos sozinhas, e achei que sentiria falta disso aqui. Mas agora sei como as coisas são e fico feliz em ver que estava enganado. Ela ergueu o olhar para ele e ficou encarando. Satisfeito, ele continuou. Desde que me sentei aqui, já vi várias garotas bonitas caminhando sozinhas por este pátio. E também a senhorita está sozinha. Diga-me, pois não conheço os costumes franceses. As senhoritas têm a liberdade de ir ao teatro sem acompanhante? Por um bom tempo, ela estudou seu rosto, depois com um sorriso trêmulo, engadou de volta. Por que está me perguntando isso? Porque a senhorita deve saber, é claro, respondeu Hastings alegremente. Sim, respondeu ela com indiferença. Eu sei. Ele esperou uma resposta, mas ao não obter nenhuma, acreditou que ela talvez não o tivesse compreendido. Espero que não ache que eu vá tomar liberdade com base no pouco tempo que nos conhecemos, iniciou ele. Na verdade, é muito estranho, mas não sei o seu nome. Quando o Sr. Clifford me apresentou, ele mencionou apenas o meu. É esse costume na França? É o costume no Quartier Latin, disse ela com um brilho malicioso nos olhos. Então, de repente, ela começou a falar quase sem parar.
O senhor deve saber, Monsieur Hastings, que todos somos um peu sans-gêne aqui no Quartier Latin. Somos muito boêmios e não é lugar para etiqueta e cerimônia. Foi por isso que Monsieur Clifford o apresentou a mim com pouca cerimônia e nos deixou juntos com menos, só por isso. E sou amiga dele e tenho muitos amigos no Quartier Latin e todos nos conhecemos muito bem. E eu não estudo arte, mas... Mas o quê? Perguntou Hastings, desconcertado. Não vou lhe contar, é segredo, disse ela com um sorriso hesitante. Em suas faces queimava uma mancha cor-de-rosa e os olhos estavam muito vivos. Mas no instante seguinte sua expressão fechou-se. O senhor é muito íntimo de Monsieur Clifford? Não muito. Após algum tempo ela virou-se para ele, séria e um pouco pálida. Meu nome é Valentine, Valentine Tissot. Poderia eu pedir-lhe um favor agora mesmo, conhecendo há tão pouco tempo? Ah, exclamou ele, eu me sentiria honrado. É só uma coisa, disse ela com delicadeza. Não é nada demais. Prometa que não falará sobre mim ao Monsieur Clifford. Prometa que não falará a ninguém sobre mim. Prometo, disse ele, extremamente intrigado. Ela deu um riso nervoso. Desejo permanecer um mistério, é um capricho. Mas eu esperava que a senhorita desse a Monsieur Clifford permissão para me levar, para me apresentar à sua casa. Minha casa? Repetiu ela. Quer dizer, na verdade, onde a senhorita mora. Apresentar-me à sua família. A mudança no rosto da moça o chocou. Sinto muito, exclamei ele. Eu a magoei? E por ser mulher, rápida como um raio, ela não entendeu. Meus pais morreram, disse ela. Então ele recomeçou com muita delicadeza. Seria de seu desagrado se eu lhe implorasse que me recebesse? É esse o costume? Não posso, respondeu ela. Depois olhou para ele. Desculpe-me, eu gostaria de fazê-lo, mas acredite, eu não posso. Ele fez uma reverência séria e pareceu ligeiramente desconfortável. Não é que eu não deseje, eu gosto do senhor. O senhor é bom demais para mim. Bom? Perguntou ele em tom de exclamação, surpreso e intrigado. Gosto do senhor, disse ela devagar. E vamos nos ver outras vezes se quiser, em casas de amigos. Não em casas de amigos. Onde? Aqui, disse ela, com um olhar desafiador. Nossa, exclamou ele, em Paris vocês têm visões muito mais liberais do que nós. Ela o encarou com curiosidade. Somos muito boêmios. Acho isso um charme, declarou ele. Sabe, estaremos em meio à nata da sociedade, arriscou ela timidamente, com um gesto gracioso, na direção das estátuas, das rainhas mortas, alinhadas em poses grandiosas no pátio superior. Encantado, Hastings olhou para Valentine e ela sorriu ante o sucesso de sua piadinha inocente. Na verdade, disse ela sorrindo, estarei muito bem acompanhada, porque veja, estamos sob a proteção dos próprios deuses. Veja lá, estão Apolo, Juno e Vênus em seus pedestais, e continuou contando-os com seus pequenos dedos enluvados, e Ceres, Hércules, mas não consigo identificar. Hastings virou-se para avistar o deus alado cuja sombra os abrigava. Ora, é o amor, disse ele. Tem um novo aqui, disse Lafate, com fala arrastada e o lado de seu cavalete virando-se para se dirigir ao amigo Bowles. Tem um novo aqui que é tão macio, fresco e apetitoso que se ele cair em uma saladeira, só Deus para ajudar. Caipira? Indagou Bowles, que pintava um fundo com uma espátula quebrada. Ele olhou de viés para o efeito e o aprovou. É de fim do mundo, de rock choque, e só Deus sabe como, brotando entre as margaridas, escapou de ser comido pelas vacas. Bowles passou o polegar pelos contornos de seu esboço para, em suas palavras, dar um pouco mais de clima. Depois olhou para o modelo, deu uma baforada em seu cachimbo e, ao ver que estava apagado, riscou um fósforo nas costas do companheiro ao lado para reacendê-lo.
O nome dele, prosseguiu Lafayette, jogando um pedaço de pão na chapeleira. O nome dele é Hastings. Ele é inacreditável. Sabe tanto do mundo quanto uma gatinha em seu primeiro passeio ao luar. Enquanto falava, sua expressão dizia muito sobre seu conhecimento do planeta. Bowles, que conseguia acender o cachimbo, repetiu o toque com o polegar na outra extremidade do esboço e disse: continuou o amigo. Imagine só, parece que ele acha que tudo aqui funciona como em sua maldita fazenda no meio do nada. Ele fala sobre as garotas bonitas que andam sozinhas na rua, diz como isso é sensato e como os americanos têm uma visão errada dos pais franceses. Para ele, as garotas francesas, e ele confessou conhecer apenas uma, são tão alegres quanto as americanas. Tentei lhe explicar as coisas, dar algum indício a respeito do tipo de mulher que anda por aí sozinha ou com estudantes, e ele ou era burro ou inocente demais para pegar a deixa. Então falei às claras, e ele disse que eu era um tolo de mente pervertida e foi embora. Você já apresentou ao seu pé? Indicou Bowles com preguiça, mas interessado. Ora, não. Ele chamou você de tolo de mente pervertida? Ele estava certo, intrometeu-se Clifford de seu cavalete. O quê? O que você quer dizer com isso? Perguntou Lafayette enrubescendo. O que eu disse, retrucou Clifford. Quem falou com você? Isso é assunto seu. Escarneceu Bowles, mas quase perdeu o equilíbrio quando Clifford se virou e olhou para ele. Disse lentamente, é assunto meu. Por algum tempo ninguém falou. Ei, Hastings, chamou Clifford após algum tempo. E quando Hastings deixou seu cavalete e deu volta até lá, Clifford gesticulou com a cabeça para Lafayette e disse: este homem tem sido muito desagradável com você e quero que você saiba que, se a qualquer momento desejar lhe dar uns chutes, bem, eu seguro a criatura. Hastings ficou constrangido. Ora, não concordo com as ideias dele, só isso. É óbvio, disse Clifford, que deu o braço a Hastings, saiu andando com ele e o apresentou a vários de seus amigos, o que deixou todos os outros Novoks de olhos arregalados de inveja e fez o estúdio entender que Hastings, apesar de preparado para fazer apenas os trabalhos mais simples, por ser um novo mais recente, já pertencia ao charmoso círculo dos veteranos, respeitados e temidos, os realmente grandes. Os demais terminaram seus esboços, o modelo retomou seu lugar, o trabalho prosseguiu em um coro de canções e berros, e todo o ruído de estourar os tímpanos que os estudantes de arte emitem ao estudar o belo. Deu 5 horas, o modelo bocejou, se espreguiçou e vestiu as calças. E os ocupantes ruidosos de 6 estúdios lotaram o saguão e desceram a rua. 10 minutos mais tarde, Hastings embarcou em um bonde para Montreux. Pouco depois, Clifford se juntou a ele. Eles desceram na rue Gay-Lussac. Sempre passo por aqui, afirmou Clifford. Gosto de caminhar pelo Luxemburgo. Por falar nisso, como posso visitá-lo se não sei onde você mora? Ora, eu moro em frente a você. O quê? O estúdio no jardim com as amendoeiras e os melros? Exatamente, eu moro com meu amigo Elliot. Hastings ficou sem reação ao pensar na descrição que a senhorita Suzy Bean fizera dos 2 artistas americanos. Talvez seja melhor avisar quando resolver aparecer para que eu com certeza esteja lá. Continuou Clifford, de modo pouco convincente. Eu não gostaria de encontrar alguma de suas amigas modelos lá, disse Hastings sorrindo. Você sabe que minhas ideias são um tanto antiquadas. E acho que você diria puritanas. Não me divertiria e não saberia como me comportar. Entendo, disse Clifford, mas acrescentou com grande cordialidade. Tenho certeza de que seremos amigos, mesmo que você talvez tenha restrições a mim e a meus amigos. Mas vai gostar de Severn e de Shelby. Por quê? Porque, bem, eles são como você, meu velho. Após uma pausa, ele continuou. Há uma coisa sobre a qual eu gostaria de lhe falar. Sabe, na semana passada, quando lhe apresentei a Valentine no Luxemburgo, nenhuma palavra, gritou Hastings sorrindo. Você não deve me dizer uma palavra a respeito dela.
Por quê? Não, nem uma palavra, repetiu bem-humorado. Eu insisto. Dê sua palavra de honra que nunca falará dela até que eu lhe dê permissão. Prometa. Eu prometo, disse Clifford surpreso. Ela é uma moça encantadora. Tivemos uma conversa adorável depois que você foi embora e lhe agradeço por ter me apresentado. Porém, nem mais uma palavra até que eu lhe dê permissão. Ah, murmurou Clifford. Lembre-se da promessa, disse ele, e sorriu ao atravessar o portão para sua residência. Clifford atravessou a rua e, após passar pelo beco coberto de era, encontrou em seu jardim. Enquanto procurava a chave do estúdio, ele murmurava: será? Será? Mas não, claro que não. Ele entrou no corredor e, ao enfiar a chave na fechadura, parou e olhou para os 2 cartões presos na porta. Foxhall Clifford, Richard Osborne Elliot. Por que diabos ele não quer que eu fale sobre ela? Abriu a porta e, dispensando os carinhos dos 2 bulldogs malhados, afundou no sofá. Elliot estava sentado perto da janela, fumando e desenhando com um pedaço de carvão. Olá, disse ele, sem olhar em volta. Clifford observou distraidamente a nuca do amigo e murmurou: estou com medo de que o homem seja inocente demais. Estou lhe dizendo, Elliot, disse ele por fim. Hastings, você sabe, o sujeito sobre o qual o velho fofoqueiro do Bran veio aqui conversar conosco. O dia em que você teve que esconder coleto no armário. Sei, o que aconteceu? Ah, nada, ele é um bom sujeito. É? Disse Elliot sem entusiasmo. Você acha? Clifford perguntou. Ora, acho, mas ele vai sofrer quando algumas de suas ilusões se desfizerem. Será mais vergonha para quem acabar com elas. Espere até que ele venha nos visitar de surpresa, é claro. Clifford pareceu satisfeito e acendeu um charuto. Eu ia dizer isso agora, comentou ele. Acabo de pedir a ele que não venha sem nos avisar, para eu ter a chance de adiar qualquer orgia que você possa ter planejado. Ha! Exclamou Elliot, indignado. Imagina que tenha dito isso a ele, desse modo. Não exatamente, Clifford sorriu. Depois continuou mais seriamente. Não quero que nada do que aconteça aqui o aborreça. Ele é um homem bom, e é pena que não possamos ser mais como ele. Eu sou, comentou Elliot com complacência. Só que morar com você... Escute, eu comecei as coisas em grande estilo. Sabe o que fiz? Bem, quando eu o reconheci na rua, ou melhor, foi no Luxemburgo, eu o apresentei a Valentine. E ele se opôs? Acredite em mim, disse Clifford seriamente. Esse Hastings camponês não tem a menor ideia de que Valentine na verdade, é Valentine. Do mesmo modo que tampouco entende que é um belo exemplo de decência moral em um bairro onde moral é algo tão raro quanto elefantes. Ouviu bastante uma conversa entre aquele devasso Lafate e Bowles, aquela pequena erupção imoral, para abrir os olhos. E eu lhe digo, Hastings é uma joia, é um rapaz saudável e de mente limpa, criado em uma cidadezinha do interior, educado com a ideia de que saloons são paradas no caminho do inferno em relação a mulheres. E o que tem? Bem, sua ideia de uma mulher perigosa provavelmente é um quadro de Jezebel. Provavelmente, retrucou o outro. Ele é uma joia, disse Clifford. E se ele jurar que o mundo é tão bom e puro quanto seu próprio coração, eu vou jurar que ele tem razão. Elliot esfregou o carvão em sua pasta para apontá-lo, virou-se para o esboço e disse: ele nunca vai ouvir nada pessimista de Richard Osborne. Ele é um exemplo para mim, disse Clifford. Em seguida, desdobrou um pequeno bilhete perfumado, escrito em papel cor-de-rosa que estava na mesa à sua frente. Ele o leu, sorriu, assoviou 1 ou 2 compassos de Miss Elliot e se sentou para respondê-lo em seu melhor papel de correspondência de cor creme.
Quando a resposta estava escrita e selada, pegou a bengala e deu 2 ou 3 voltas no estúdio assoviando. Vai sair? Indagou o outro sem se virar. Vou, respondeu ele, mas ficou um pouco parado, olhando por cima do ombro de Elliot, que realçava as luzes em seu esboço com um pedaço de pão. Amanhã é domingo, continuou, após um momento de silêncio. E daí? Tem visto Colette? Não, vou vê-la hoje à noite. Ela, Rodin e Jaqueline vão ao Boulin. Imagino que você e Cecília estarão lá, não? Bem, não, respondeu Clifford. Cecília vai jantar em casa esta noite, e eu estava pensando em ir ao Mignon. Eliot o encarou com reprovação. Você pode fazer todos os preparativos para La Roche sem mim, prosseguiu Clifford, evitando os olhos de Elliot. O que você está armando agora? Nada, prestou Clifford. Não venha com essa, retrucou seu colega com desprezo. Amigos não fogem para o Mignon quando marcam um jantar no Boulin. Quem é agora? Não vou mais perguntar isso. De que adianta? Então Elliot levantou a voz para reclamar e bateu na mesa com um cachimbo. Qual a razão de tentar saber onde você está? O que Cecília vai dizer? Ah, sim. O que ela vai dizer? É uma pena que você não consiga permanecer constante por 2 meses. Por Jeová. É verdade que o bairro é indulgente, mas você abusa de sua boa vontade e da minha também. Ele se levantou, pôs o chapéu e foi até a porta. Agora vou ao Boulin e, como sempre, inventarei desculpas por você e resolverei as coisas. E não dou a mínima para onde você vai. Mas pela caveira do esqueleto do estúdio, se você não aparecer amanhã com seu estojo de desenho embaixo de um braço e Cecília no outro, se você não aparecer em boa forma, não vou mais querer saber de você. E os outros que pensem o que quiserem, boa noite. Clifford deu boa noite com o sorriso mais agradável que conseguiu articular e então sentou com os olhos na direção da porta. Puxou o relógio e deu a Elliot 10 minutos para desaparecer. Depois, tocou a campainha do concierge e murmurou. Ah, céus, por que diabos eu faço isso? Alfred, disse ele, quando aquela pessoa, de olhar penetrante, atendeu ao chamado. Vá se limpar e se arrumar, Alfred. E troque seus tamancos por um par de sapatos. Depois ponha seu melhor chapéu e leve esta carta até a casa branca e grande da Rua de Dragon. Não espere resposta. Mon petit Alfred. O concierge partiu com um resfolhear que era um misto de sua falta de disposição para a tarefa e sua afeição por Mr. Clifford. Depois, com muito cuidado, vestiu-se com todas as belezas do próprio guarda-roupa e do de Elliot e não se apressou, e de vez em quando interrompia a arrumação para tocar banjo ou se distrair e se divertir com os bulldogs andando de 4 com eles. Estou 2 horas adiantado, pensou, e pegou um par de polainas de seda de Elliot, com o qual brincou de buscar com os cães até decidir calçá-las. Então acendeu um cigarro, examinou sua casaca, e depois de vaziá-la de 4 lenços, um leque, um par de luvas amassadas, tão compridas quanto seu braço, achou que não era adequado acrescentar éclat a seus encantos e tentou pensar em um substituto. Elliot era magro demais, e além disso, seus casacos agora estavam trancados à chave. Rodin provavelmente estava tão mal quanto ele mesmo. Hastings era a solução. Mas quando ele vestiu um smoking e foi até a casa de Hastings, foi informado de que o jovem havia saído fazia mais de 1 hora. Agora, em nome de tudo que é razoável, onde será que ele foi? Murmurou Clifford, olhando para a rua. A criada não sabia e, por isso, ele lhe deu um sorriso amável e voltou sem pressa para o estúdio. Hastings não estava longe. O Luxemburgo fica a 5 minutos de caminhada da rua Notre-Dame des Champs. E ele estava lá, sentado à sombra de um deus alado. E lá permanecera por 1 hora, cavando buracos na terra e observando os degraus que levavam do pátio da ala norte para a fonte. O sol estava baixo, um globo arroxeado acima das colinas nubladas de Meudon. Longas faixas de nuvens com toques rosados
cobriam baixas no céu do oeste, e a distante cúpula dos Invalides reluzia como uma opala através da névoa. Atrás do palácio, a fumaça de uma chaminé alta subia arroxeada até cruzar o sol, onde mudava para uma barra de fogo derretido. Bem acima da copa escura das nogueiras, erguiam-se as torres gêmeas da igreja de São Sulpice, uma silhueta cada vez mais escura. O meu rosto sonolento cantarolava em algum arbusto próximo, e pombos iam e voltavam com um sussurro de ventos suaves em suas asas. A luz das janelas do palácio havia morrido, e a cúpula do panteão flutuava reluzente acima do pátio. Do final do longo caminho diante da fachada norte do palácio, chegava o som dos ônibus e dos gritos da rua. Hastings avistou o relógio do palácio, 6 horas. E como seu relógio concordava, começou a cavar buracos no cascalho novamente. Um fluxo constante de pessoas passava entre o Odeon e a fonte, padres de preto com sapatos de fivela prateada, soldados uniformizados, caminhando preguiçosa e jovialmente, garotas arrumadas sem chapéu, levando caixas de chapeleiros, estudantes com pastas pretas e de cartola, estudantes usando boinas e bengalas grandes, oficiais nervosos e de passos rápidos, sinfonias em turquesa e prata, cavaleiros lentos e pesados, fazendo um ruído áspero na terra. Entregadores de confeitaria, saltitando sem preocupação alguma pela segurança das cestas, equilibrada em suas cabeças endiabradas, e finalmente os excluídos, os vagabundos de Paris, se arrastando lentamente com os ombros curvados e olhando discretamente para o chão, à procura da guimba de algum fumante. Todos cruzavam a área em torno do círculo da fonte, em um fluxo contínuo, e saíam para a cidade pelo Odeon, cujas longas arcadas começavam a tremeluzir com a luz dos bicos de gás. Os sinos melancólicos da Saint-Sulpice bateram a hora e o relógio da torre do palácio acendeu. Então passos apressados soaram do outro lado do caminho de cascalho e Hastings levantou a cabeça. "Como você se atrasou?" exclamou ele, mas sua voz estava rouca, e apenas o rubor em seu rosto relevava o quão longa lhe parecera a espera. "Na verdade, fiquei presa", retrucou ela. "Fiquei muito aborrecida e só posso ficar um pouco." Valentine se sentou ao lado dele e lançou um olhar furtivo por sobre o ombro para o deus do pedestal que servira de abrigo para Hastings. "Que aborrecimento! Esse cupido intrometido ainda está aí", continuou ela. "Com as asas e flechas também", disse Hastings, sem notar que Valentine sentou-se ao seu lado. "Asas?", murmurou ela. "Ah, sim, para voar e ir embora quando ele se cansar da brincadeira. Claro que foi um homem que teve a ideia das asas, do contrário o cupido teria sido insuportável." "Você acha?" "Ma foi, é isso que pensam os homens. E as mulheres?" "Ah", disse ela, balançando sua pequena cabeça. "Eu me esqueci totalmente do que estávamos falando." "Estávamos falando de amor", disse Hastings. "Eu não estava", disse a garota. Depois, olhando para o deus de mármore, continuou. "Não ligo nada para isso aí. Não acredito que saiba atirar as flechas. Não mesmo. Ele é um covarde. Ele se aproxima furtivamente como um assassino ao anoitecer e não aprova a covardia", declarou ela e deu as costas para a estátua. "Eu acho", disse Hastings em voz baixa, "que ele atira bem. Sim, e até avisa as pessoas." "Fala por experiência, Monsieur Hastings." Ele a encarou e disse: "Ele está me alertando." "Então tome cuidado", exclamou ela com um riso nervoso. Enquanto falava, tirou as luvas e em seguida começou cuidadosamente a calçá-las outra vez. Quando terminou, avistou o relógio do palácio. "Ah, meu Deus, como já é tarde", disse ela. Então abriu e fechou a sombrinha antes de olhar para ele. Não vou tomar cuidado." "Ah, meu Deus", ela suspirou de novo. "Ainda está falando sobre essa estátua chata?" Depois olhou de esguela para o rosto de Hastings. "Eu acho que o senhor está apaixonado." "Não sei", murmurou ele. "Acho que estou." Ela ergueu a cabeça em um gesto rápido.
O senhor parece adorar a ideia, comentou, mas mordeu o lábio e estremeceu quando seus olhares se encontraram. Então ela foi tomada por um medo repentino, levantou-se rapidamente e encarou as sombras que se aglomeravam. Está com frio? Perguntou ele. Minha nossa, é tarde, muito tarde. Tenho que ir. Boa noite, respondeu ela. Ela lhe ofereceu a mão enluvada e depois, assustada, afastou. O que foi? Insistiu ele. Está com medo? Ela o encarou de modo estranho. Não com medo. Você é bom demais para mim. Por Jeová, exclamou ele. O que quer dizer quando fala que sou bom demais para você? É pelo menos a terceira vez e eu não entendo. O som de um tambor da casa da guarda do palácio o interrompeu. Escute, murmurou ela. Eles vão fechar. É tarde, muito tarde. O rufar do tambor aumentou o volume e a silhueta do homem que tocava recortou o céu acima do pátio leste. A luz que se esvaía perdurou um instante em seu cinto e sua baioneta, e então ele penetrou as sombras, despertando os ecos com o tambor. O rufar ficou mais baixo conforme ele foi para o leste e depois aumentou, e tocava cada vez com mais força quando ele passou pela alameda perto do Leão de Bronze e entrou no passeio do pátio oeste. O tambor soava cada vez mais alto, e os ecos devolviam as notas das paredes cinzas do palácio. Então o homem do tambor assomou diante dele suas calças vermelhas, que pareciam uma mancha sem brilho na escuridão que caía. O metal de seu tambor e de sua baioneta emitindo um brilho pálido. Suas dragonas, jogadas nos ombros. Ele passou deixando a batida do tambor nos ouvidos dos dois. E longe, mas naquela alameda, eles viram a pequena caneca de metal cintilar em seu embornal. Os sentinelas começaram os gritos monótonos. On fermé! E a corneta soou no quartel da Rue de Tournon. On fermé! Boa noite, sussurrou ela. Esta noite eu devo voltar sozinha. Ele a observou chegar ao pátio norte e então sentou-se no banco de mármore, até que uma mão em seu ombro e o cintilar de baionetas o alertaram para que fosse embora. Valentine atravessou o bosque e, ao entrar na Rue de Médicis, foi a Boulevard. Na esquina, comprou o buquê de violetas. Opa, peraí. Atravessou o bosque, na esquina comprou um buquê de violetas e seguiu até a Rue de Écoles. Um coche de aluguel parou em frente ao Boulan e dele saiu uma garota bonita acompanhada por Elliot. Valentine, exclamou a garota, venha conosco. Não posso, disse ela parando por um instante. Tenho um encontro no Mignon. Não, com Victor, exclamou a garota rindo, mas ela passou um leve tremor e lhe deu boa noite com um aceno de cabeça. Depois entrou no Boulevard Saint-Germain e caminhou mais rápido para escapar de um grupo animado que, sentado em frente ao Café Cluny, a convidou para se juntar a eles. À porta do Mignon havia um negro, preto como carvão de uniforme. Ele tirou o cap quando ela subiu as escadarias acarpetadas. Peça a Eudine para vir falar comigo, disse ela no escritório e no corredor à direita do salão. Parou diante de uma série de portas almofadadas. Um garçom passou e ela tornou a chamar Eudine, que naquele instante apareceu. Passou por ela em silêncio, fez uma reverência e murmurou. Madame? Quem está aqui? Ninguém nos reservados, madame. No mezanino estão Madame Madeleine, Monsieur Gay, Monsieur de Clermont, Monsieur Clisson, Madame Marie e seu grupo. Então ele olhou ao redor, com outra reverência, e murmurou. O Monsenhor aguarda a Madame há meia hora, e bateu a porta almofadada que exibia o número 6. Clifford abriu a porta e a garota entrou. O garçom esperou que ela entrasse e sussurrou. Monsenhor, fará o favor de tocar a campainha?
Então desapareceu. Ele ajudou a tirar o casaco e pegou seu chapéu e sua sombrinha, e quando estava sentada à mesinha em frente a Clifford, ela sorriu, debruçou-se para frente, apoiando-se nos cotovelos e encarou-o. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela. "Esperando", respondeu ele em tom de adoração. Por um instante ela se virou e se examinou no espelho. Os grandes olhos azuis, o cabelo cacheado, o nariz reto e os lábios pequenos e curvados brilharam no espelho só por um instante. Então, ao fundo, o objeto refletiu a beleza de seu pescoço e suas costas. "Assim eu dou as costas para a vaidade", disse ela. Em seguida, debruçando-se para a frente outra vez, perguntou novamente: "O que está fazendo aqui?" "Esperando você", repetiu Clifford, um tanto aborrecido. "E Cecile?" "Pare, Valentine. Você sabe que não gosto de sua conduta?" perguntou ela com calma. Desconcertado, ele tocou a campainha para chamar Eugene e encobrir sua confusão. A sopa era bisque e o vinho pommery, e os pratos que se seguiam com a regularidade habitual, até que Eugene levou o café e não restou nada na mesa, além de uma pequena luminária de prata. "Valentine", disse Clifford, depois de obter permissão para fumar, "é o Vaudeville ou o Eldorado, ou os dois, ou o Noval-Sirque, ou... "É aqui", disse Valentine. "Bem", disse ele, extremamente lisonjeado. "Infelizmente não consegui diverti-la." "Ah, sim, você é mais engraçado que o Eldorado." "Agora, olha aqui, não venha me ridicularizar, Valentine. Você sempre faz isso e você sabe o que dizem, que há coisas que podem matar de rir." "O quê?" "O amor e essas coisas." Ela riu até os olhos se encherem de lágrimas. "Tiens!" exclamou ela. "Então ele morreu." Clifford encarou cada vez mais alarmado. "Você sabe por que eu vim?" perguntou ela. "Não", respondeu ele, sentindo-se desconfortável. "Não sei." "Há quanto tempo você me corteja?" "Bem, eu diria cerca de 1 ano", admitiu ele um pouco surpreso. "Eu acho que é 1 ano. Não está cansado?" E ele não respondeu. "Você não sabe que gosto demais de você para jamais me apaixonar por você?" perguntou ela. "Não sabe que somos bons camaradas, amigos demais para isso? E mesmo que não fôssemos, acha que não conheço sua história, Monsieur Clifford?" Não seja tão sarcástica", recomendou ele com insistência. "Não seja antipática, Valentine." "Não sou. Sou simpática, muito simpática com você e com Cecile. Cecile está cansada de mim. Espero que esteja, pois ela merece um destino melhor. Tiens, você conhece sua reputação no quartier? O volúvel, o mais volúvel, absolutamente incorrigível e tão sério quanto um mosquito em uma noite de verão? Pobre Cecile." Clifford parecia tão desconfortável que ela continuou, agora com mais delicadeza. "Gosto de você, você sabe disso. Todo mundo sabe. Você aqui é uma criança mimada e tudo lhe é permitido. E todos aceitam isso, mas nem todo mundo pode ser vítima de seus caprichos." "Caprichos? Por Jeová! Como se as garotas do Quartier Latin não agissem da mesma forma." "Não importa, isso não importa. Você não pode fazer julgamentos, não você, entre todos os homens. Por que está aqui essa noite?" "Ah!" exclamou ela. "Vou lhe dizer o porquê. Monsenhor recebe um bilhetinho, envia uma resposta breve, veste-se com seu traje de conquista." "Não foi isso", disse Clifford muito ruborizado. "Foi sim, e isso se torna você." Retrucou ela com um leve sorriso. Depois voltou a falar baixinho. "Estou sob seu poder, mas sei que estou sob o poder de um amigo. Vim aqui para confessar isso a você. E é por causa disso que estou aqui para lhe implorar um favor." Clifford arregalhou os olhos, mas não disse nada. "Minha mente está sofrendo e muito confusa. É Monsenhor Hastings." "E?" disse Clifford com certa surpresa. "Quero lhe pedir um favor", prosseguiu ela em voz baixa. "Quero lhe pedir que, no caso de falar de mim diante dele, que não diga nada. Que não diga nada."
Eu não falarei de você para ele, disse ele em voz baixa. Pode impedir que outros falem? Posso se estiver presente. Posso perguntar por quê? Não é justo, murmurou ela. Você sabe como. Como ele me considera, como ele considera todas as mulheres. Você sabe como ele é diferente de você e de todo o resto. Nunca vi um homem como o Monsieur Hastings. Sem perceber, ele deixou o cigarro se apagar. Tenho quase medo dele, medo que ele descubra o que todos somos no Quartier. Eu não gostaria que ele soubesse. Não gostaria que ele se afastasse de mim, que deixasse de conversar comigo do jeito que conversa. Você e o resto não entenderiam o que isso significa para mim. Eu não podia acreditar nele, não podia acreditar que ele fosse tão bom e nobre. Eu não quero que ele saiba tão cedo. Ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde, ele vai descobrir por conta própria e vai se afastar de mim. Por quê? Gritou ardentemente. Porque ele tem que se afastar de mim e não de você. Muito envergonhado, Clifford olhou para o seu cigarro. A garota se levantou muito branca. Ele é seu amigo. Você tem o direito de alertá-lo. Ele é meu amigo, disse ele, depois de uma pausa. Eles se entreolharam em silêncio, então ela chorou. Por tudo que me é mais sagrado, você não pode alertá-lo. Vou confiar em sua palavra, disse ele, em tom amável. O mês passou rápido para Hastings e deixou poucas impressões definitivas ao terminar, mas deixou. Uma foi a impressão dolorosa de encontrar o Sr. Bladen no Boulevard des Capucines, na companhia de uma pessoa extremamente jovem, cuja risada o assustou, e quando por fim ele escapou do restaurante para onde o Sr. Bladen o arrastara, para tomar uma cerveja com eles, sentiu como se todo lugar o olhasse e julgasse pela companhia. Mais tarde, uma convicção instintiva em relação à jovem fez seu rosto corar, e ele voltou à pensão em um estado de espírito tão infeliz que a senhorita Bing ficou assustada e o aconselhou a superar a saudade de casa de uma vez. Outra impressão foi igualmente vívida. Certa manhã de sábado, sentindo-se sozinho, suas caminhadas pela cidade o levaram a Gare Saint-Lazare. Era cedo para o desjejum, mas ele entrou no Hotel Terminus e sentou-se a uma mesa perto da janela. Quando se virou para fazer o pedido, um homem que passava rapidamente pelo corredor esbarrou em sua cabeça. Ao encará-lo para receber as esperadas desculpas, Hastings recebeu um tapinha no ombro e um caloroso "Mas que diabo você está fazendo aqui, meu velho?" Era Holden, que fez com que ele o acompanhasse. Sob leve protesto, ele foi conduzido a uma sala de jantar particular, onde Clifford, um tanto corado, pulou da mesa e lhe deu boas-vindas com um ar surpreso, o qual foi suavizado pelo sorriso natural de Holden e a extrema cortesia de Elliot. Este o apresentou a 3 garotas encantadoras que o receberam com muito charme e se uniram a Holden na exigência de que Hastings se juntasse ao grupo, o que ele aceitou de imediato. Enquanto Elliot rapidamente explicou os planos da excursão a La Roche, Hastings comeu com prazer sua omelete e devolveu os sorrisos de Cecile, Colette e Jacqueline. Enquanto isso, Clifford, em um sussurro baixo, chamou Holden de idiota. O pobre Holden pareceu arrasado, até que Elliot, adivinhando o desenrolar da situação, fechou a cara para Clifford. E encontrou um momento para informar a Holden que todos eles se esforçariam ao máximo para conseguir. Você, calha a boca, disse Elliot a Clifford. É o destino e pronto. É, Holden e pronto, murmurou Clifford, escondendo um sorriso, pois afinal ele não era babá de Hastings. O trem partiu da Gare Saint-Lazare às 9h15 da manhã e parou por um momento na viagem em direção a Le Havre e deixou na estação de tijolos vermelhos, La Roche, um grupo alegre, armado com guarda-sóis, varas de pescar, trutas e uma bengala, levada pelo resignado Hastings. Então, quando montaram acampamento em um bosque de sicômoros que margeava o pequeno rio Epte, Clifford, considerado pelos companheiros mestre de tudo relacionado à vida esportiva, assumiu o comando.
Você, Roné, disse ele, divida suas iscas artificiais com Elliot e fique de olho. Ou ele vai tentar pôr um flutuador em um peso. Use a força para evitar que ele saia cavando atrás de minhocas. Elliot protestou, mas foi forçado a sorrir em meio à gargalhada geral. Você não sabe o que diz, disse com firmeza. Acha que essa é minha primeira truta? Ficarei muito feliz quando vi sua primeira truta, disse Clifford, desviando-se de um anzol com isca artificial que fora arremessado para acertá-lo. Ele começou a arrumar, a equipar 3 caniços finos destinados a trazer alegria e peixes para Cecília, Colette e Jaqueline. Com total seriedade, ornamentou cada linha com 4 chumbinhos, de um cartucho de espingarda, um anzol pequeno e um flutuador de pena. Não vou pegar nas minhocas de jeito nenhum, anunciou Cecília com tremor. Jaqueline e Colette se apressaram em apoiá-la, e Hastings simpaticamente se ofereceu para pôr as iscas e tirar os peixes de todos os anzóis. Mas Cecília, sem dúvida, fascinada pelas iscas artificiais extravagantes de Clifford, resolveu aceitar lições dele sobre essa verdadeira arte e desapareceu epitê acima com Clifford e a riboque. Elliot olhou desconfiado para Colette. Prefiro gobiões, disse a moça decidida. E você, Monsieur Rodin? Podem ir quando quiserem, não podem? Jaqueline? É claro, respondeu Jaqueline, sem saber ao certo o que fazer. Elliot examinou sua vara e seu molinete. Seu molinete está de cabeça para baixo, comentou Rodin. Elliot hesitou e deu uma olhada para Colette. Eu estou praticamente decidindo a não jogar minhas iscas agora, começou. Tem essa vareta que Cecília deixou. Não chame de vareta, corrigiu Rodin. Vara, então, prosseguiu Elliot. E saiu andando atrás das 2 garotas, mas foi imediatamente pego pelo pescoço por Rodin. Não vá. Você já viu uma pescaria de homem com flutuador e peso quando ele tem uma vara com isca artificial em mãos? Você vem conosco. No local onde o Plácido Epitê corre entre arbustos da direção do Sena, a margem gramada fazia sombra no habitat dos gobiões. E nessa margem, Colette e Jaqueline se sentaram, conversaram, riram e observaram os flutuadores vermelhos se agitarem, enquanto Hastings, com o chapéu na cabeça, em uma encosta coberta de musgo, ouvia suas delicadas vozes e galantemente tirava o anzol dos pequenos e indignados gobiões, quando um vislumbre de uma vara e um gritinho meio abafado anunciava que elas haviam pegado alguma coisa. A luz do sol era filtrada pelas copas densas das árvores, despertando os pássaros da floresta para a música. Imaculados pássaros, com suas faixas pretas e brancas, passavam esvoaçantes, pousando perto com um pulo e retorcendo a cauda. Gaios azuis e brancos, de peito rosado, piavam através das árvores e um falcão que planava abaixo circundava os campos de trigo quase maduro, fazendo com que bandos de pássaros levantassem voo dos arbustos chilreando. Do outro lado do Sena, uma gaivota mergulhou na água como uma pluma. O ar estava limpo e imóvel, e folha alguma se movia. Ao longe ouvia-se os vagos sons de uma fazenda, o canto agudo de um galo e latidos abafados. De vez em quando, um rebocador a vapor, com uma chaminé alta chamando, Guepê abria caminho pelo rio arrastando sua interminável fileira de barcaças. Ou um barco à vela descia veloz, com a corrente na direção da sonolenta cidade de Rouen. Um odor suave e fresco de terra e água pairavam no ar, e através da luz do sol, borboletas com asas de borda laranja dançavam na grama do brejo, e borboletas delicadas e aveludadas esvoaçavam através da floresta musgosa. Hastings estava pensando em Valentine, e eram 2 da tarde quando Elliot voltou. Admitindo francamente que tinha despistado Roné, sentou-se ao lado de Colette e, satisfeito, preparou para cochilar. E suas trutas? Perguntou Colette com seriedade. Ainda estão vivas, murmurou Elliot, e pegou no sono. Rodin chegou pouco depois e, lançando um olhar de desprezo para o dorminhoco, exibiu 3 trutas pontilhadas de vermelho. E este, disse Hastings, e sorriu preguiçosamente.
É o final sagrado ao qual chegam os que labutam com fé. O abate desses peixinhos com fio de seda e penas. Rodin não se deu ao trabalho de responder. Colette pegou outro gobião e despertou Elliot, que protestou à procura das cestas com o almoço. Enquanto Clifford e Cecile chegaram pedindo refrescos imediatamente. A saia de Cecile estava ensopada e suas luvas rasgadas, mas ela estava feliz. E Clifford, exibindo uma truta de 1 quilo, ficou parado de pé aguardando os aplausos do grupo. Onde diabos você conseguiu isso? Perguntou Elliot. Molhada e entusiasmada, Cecile contou como foi a batalha. Depois Clifford louvou os poderes dela com a isca artificial e, como prova, tirou do cesto um caboz morto que, segundo ele, era quase uma truta. Todos estavam muito contentes no almoço e decidiu-se que Hastings era muito agradável. Ele gostou imensamente disso, mas sentia que, em alguns momentos, o flerte ia mais longe na França do que em Millbrook, Connecticut, e achou que Cecile podia ser um pouco menos empolgada em relação a Clifford, que talvez também não houvesse problema se Jacqueline se sentasse mais afastada de Rodin, e que Colette poderia, pelo menos por um momento, ter tirado os olhos do rosto de Elliot. Mas mesmo assim ele se divertiu, exceto quando seus pensamentos viajavam para Valentine. Quando então sentia que estava muito longe dela, La Roche fica pelo menos 1h30 de Paris. Também é verdade que ele sentiu felicidade e o coração acelerar quando às 8 em ponto daquela noite, o trem que os levou de volta entrou na Gare Saint-Lazare e ele chegou à cidade de Valentine. Boa noite, disseram todos em volta dele. Venha conosco novamente da próxima vez. Ele prometeu e os observou, 2 a 2, desaparecerem na cidade que escurecia e ficou parado por tanto tempo que, quando ergueu o olhar novamente, o amplo boulevard cintilava com os lampiões a gás, através dos quais as luzes elétricas espreitavam como luas. Foi outra vez com o coração acelerado que ele despertou na manhã seguinte, pois seu primeiro pensamento foi sobre Valentine. O sol já dourava as torres da Notre-Dame, as batidas dos tamancos dos trabalhadores despertavam ecos pronunciados na rua de baixo. E do outro lado da rua, um merro em uma amendoeira cor-de-rosa entrava em um êxtase de chilreios. Ele estava determinado a despitar Clifford para um breve passeio no campo, na esperança de mais tarde conduzir o cavalheiro à igreja americana, pelo bem de sua alma. Encontrou Alfred com seus olhos penetrantes, lavando a passagem asfaltada que levava ao estúdio. Monsieur Elliot, respondeu Alfred à pergunta de praxe. Je ne sais pas? E Monsieur Clifford? Perguntou Hastings, um tanto surpreso. Monsieur Clifford ficará satisfeito em vê-lo, pois se recolheu cedo. Na verdade, ele acaba de chegar, disse o concierge com fina ironia. Hastings hesitou enquanto o concierge pronunciava um belo discurso elogioso sobre pessoas que não passavam a noite fora e depois batiam nos portões de seus aposentos em horas que até um gendarme considera sagradas para o sono. Também discursou eloquentemente a respeito das belezas da abstinência e tomou um gole pomposo da fonte do pátio. Acho que não vou entrar, comentou Hastings. Perdão, monsieur, resmungou o concierge. Talvez seja bom ver Monsieur Clifford, ele provavelmente precisa de ajuda. A mim ele expulsa tirando escovas de cabelo e botas, e é um milagre que não tenha ateado fogo alguma coisa com sua vela. Hastings hesitou por um instante, mas engolindo sua resistência à missão, caminhou lentamente para a viela coberta de era, atravessou o jardim interno e chegou ao estúdio. Bateu na porta, silêncio total. Tornou a bater e dessa vez algo acertou a porta por dentro, causando um estrondo. Isso foi uma bota, disse o concierge. Ele enfiou a chave duplicata na tranca e gesticulou para que Hastings entrasse. Vestindo um pijama amafanhado, Clifford estava sentado no tapete no meio da sala, segurava um sapato na mão e não pareceu surpreso ao ver Hastings. Bom dia, você usa sabonete Pierce? Perguntou com um aceno vago e um sorriso ainda mais vago. Hastings ficou arrasado.
Pelo amor de Deus, disse ele. Clifford, vá para a cama. Não enquanto esse Alfred continuar metendo a cabeça aqui dentro e eu ainda tiver um sapato sobrando. Hastings apagou a vela com um sopro, pegou o chapéu e a bengala de Clifford e disse com uma emoção que não conseguia esconder. Isso é terrível, Clifford. Eu nunca soube que você fizesse esse tipo de coisa. Bem, eu faço. Cadê Elliot? Meu velho, retrucou Clifford, ficando sentimental. A providência que alimenta os pardais e esse tipo de coisa, cuida do homem dado aos excessos. Cadê Elliot? Clifford apenas moveu a cabeça, gesticulando com os braços e respondeu. Ele está por aí, em algum lugar. Em seguida, sentindo um desejo repentino de ver o amigo ausente, levantou a voz e gritou por ele, completamente chocado. Hastings sentou-se na sala sem dizer nada. Então, depois de derramar muitas lágrimas escaldantes, Clifford se animou e se levantou com muita cautela. Meu velho, você quer ver um milagre? Bem, lá vai, vou começar. Ele fez uma pausa e ficou olhando para o vazio. Um milagre, repetiu. Hastings imaginou que ele estivesse se referindo ao milagre de manter o equilíbrio e não disse nada. Vou para a cama, anunciou Clifford. O coitado do velho Clifford vai para a cama e isso é um milagre. E ele fez, com um belo cálculo de distância e um equilíbrio que teria arrancado gritos e aplausos de Elliot, se ele estivesse ali para assistir em Connoisseur, mas não estava. Não havia chegado ao estúdio, entretanto estava a caminho, e sorriu com magnífica condescendência para Hastings, que meia hora mais tarde o encontrou reclinado em um banco no Luxemburgo. Ele se permitiu ser despertado, limpo e acompanhado até o portão. Ali, porém, recusou mais qualquer ajuda e, fazendo uma reverência com a superior para Hastings, pegou um curso razoavelmente correto para a Rue Vavin. Hastings o observou até sumir de vista e depois, lentamente, refez seus passos até a fonte. No início sentiu-se triste e deprimido, mas aos poucos o ar limpo da manhã tirou o peso de seu coração e ele se sentou no banco de mármore à sombra do Deus alado. O ar estava fresco e fragrante, com o perfume das flores de laranjeira. Por toda parte, pombos se banhavam, passando velozes sobre a água e molhando seus peitos multicoloridos, entrando e saindo do jato d'água ou se aninhando até quase o pescoço ao longo do espelho d'água. Os pardais também estavam despertos, com energia, ensopando suas penas cobertas de poeira no laguinho límpido e churreando com toda a força. Sob os sicômoros que acercavam o Lago dos Patos, do outro lado, da fonte de Marie de Médicis, as aves aquáticas aparavam a relva ou andavam sem jeito em fileiras pela margem, para embarcarem algum cruzeiro solene e sem destino. De modo algum, enfraquecidas pelo repouso, durante uma noite fria, sob as folhas das violetas, borboletas se arrastavam pela flor branca ou faziam voos reumáticos na direção de algum arbusto aquecido pelo sol. As abelhas já estavam atarefadas em meio aos heliotrópios e uma ou duas moscas acinzentadas, de olhos cor de tijolo, estavam pousadas em um ponto iluminado pelo sol, ao lado do banco de mármore, onde perseguiam uma a outra e depois retornavam, exultantes, ao mesmo ponto ensolarado para esfregar suas patas da frente. As sentinelas passavam apressadas, parando de vez em quando, para olhar na direção da casa de guarda e fazer a troca. Eles finalmente chegaram, com um arrastar de pés e o estalido de baionetas. O recado estava dado, a troca de guarda estava feita e eles se foram, com passos ruidosos no cascalho. Um badalar agradável veio da torre do relógio do palácio, e o sino grave da Saint-Sulpice ecoou a badalada. Hastings permaneceu sentado, sonhando à sombra dos deuses, e enquanto pensava, alguém surgiu e sentou-se ao seu lado. A princípio ele não levantou a cabeça, somente quando ela falou. Você, a essa hora? Perguntou ele. Eu estava irrequieta, não conseguia dormir.
Depois, em uma voz baixa e feliz, arrematou: "E você, a essa hora?" "Eu dormi, mas o sol me despertou." "Eu não consegui dormir", disse ela, e seus olhos pareceram por um instante tocados por uma sombra indefinível. Depois ela sorriu: "Estou tão contente, parecia que eu sabia que você viria." "Não vá rir, acredita em sonhos." "Você sonhou mesmo que eu estaria aqui?" "Acho que estava acordada quando sonhei isso", admitiu ela. Depois, por algum tempo, eles ficaram mudos, e o silêncio era o reconhecimento da felicidade de estarem juntos. O silêncio era eloquente, pois sorrisos discretos e olhares oriundos de seus pensamentos eram trocados de um lado para o outro, até que seus lábios se moveram e formaram palavras que pareciam quase supérfluas. O que diziam não era muito profundo. Talvez a joia mais valiosa que saiu dos lábios de Hastings fez referência direta ao desjejum. "Ainda não tomei meu chocolate quente", confessou ela. "Mas que homem materialista você é." Valentine ou Valentine, começou ele impulsivamente, eu gostaria mesmo que você só dessa vez me desse todo dia, só dessa vez." "Minha nossa", ela sorriu, "não apenas materialista, mas também egoísta." "Não egoísta, faminto", retrucou ele encarando-a. Um canibal também, minha nossa." "Então, Valentine." "Mas meu chocolate." "Tome comigo." "Mas o déjeuner, juntos em St. Cloud." "Mas eu não posso." "Juntos todo dia, o dia inteiro. Você aceita, Valentine?" Ela ficou em silêncio. "Só dessa vez", insistiu ele. Mais uma vez aquela sombra indefinível baixou sobre os olhos dela e quando desapareceu ela suspirou. "Está bem, juntos só dessa vez." "O dia inteiro?" perguntou ele, duvidando de sua felicidade. "O dia inteiro", repetiu ela e sorriu. Estou com muita fome." Ele riu encantado. "Mas que moça mais materialista." No Boulevard de Saint-Michel há uma cremière pintada de branco e azul por fora e extremamente limpa e organizada por dentro. A jovem de cabelo ruivo, que fala francês como uma nativa e responde pelo nome de Murphy, sorriu para o casal que entrava e, ao jogar um guardanapo limpo na mesinha, tete a tete de zinco, rapidamente pôs diante deles 2 xícaras de chocolate e uma cesta cheia de croissants frescos e crocantes. As porções de manteiga amarela lembravam prímulas, cada uma marcada com um trevo em relevo, parecendo saturadas com a fragrância dos pastos da Normandia. "Que delícia!" disseram os dois ao mesmo tempo, e então riram da coincidência. "Temos um só pensamento", disse ele. "Que absurdo!" exclamou ela, com o rosto corado. "Estou pensando que quero um croissant." "Eu também", retrucou ele triunfante. "É a prova." Então eles discutiram. Ela o acusava de comportamento indigno de uma criança de colo e ele negava e contra-atacava, até que Mademoiselle Murphy riu, achando graça, e o último croissant foi comido sob uma bandeira de trégua. Depois levantaram-se e ela deu a ele o braço com aceno de cabeça, radiante para Mademoiselle Murphy. "Bonjour, madame, bonjour, monsieur", gritou Mademoiselle Murphy, alegre, e os observou chamarem um coche de aluguel e partirem. "Duquis Beu", disse com um suspiro, acrescentando após um instante: "Será que são casados? Não sei, mas ils ont bien il. O cochel de aluguel pegou a rue de Médicis, virou a rue de Valgiart, seguiu até onde ela cruza a rue de René e, pegando aquele entroncamento barulhento, seguiu até Gare Montparnasse. Eles chegaram bem a tempo de um trem, subiram as escadas e chegaram aos vagões, quando as últimas notas do sinal de partida ecoaram pela estação em arco. O guarda bateu à porta da cabine em que estavam, um apito soou, e foi respondido por um silvo da locomotiva. E o comprido trem deixou a estação mais rápido e acelerou para o sol da manhã. O vento de verão soprava em seus rostos e pela janela aberta fazia o cabelo macio dançar no rosto dela. "Temos a cabine toda para nós", disse Hastings.
Ela se recostou no assento acolchoado junto à janela, com os olhos brilhando escancarados e os lábios entreabertos. O vento levantava seu chapéu e agitava as fitas sob seu queixo. Com um movimento rápido, ela as desamarrou e, tirando um alfinete grande do chapéu, o pôs no assento ao lado. O trem voava. O rosto de Valentine estava corado e, a cada respiração rápida, seu peito se erguia e descia sob o arranjo de lírios no pescoço dela. Árvores, casas, lagos passavam dançando, cortados por uma névoa de postes de telégrafo. Mais rápido, gritava ela. Hastings não tirava os olhos de Valentine, mas os dela, bem abertos e azuis como o céu de verão, pareciam fixos em algo distante à frente, algo que não se aproximava, mas voava à frente deles na mesma velocidade. Seria o horizonte, cortado pela fortaleza sombria na colina, e logo depois pela cruz de uma capela do interior? Seria a lua de verão, de aparência fantasmagórica, passando através do azul mais suave acima? Mais rápido, gritava ela. Seus lábios entreabertos queimavam vermelhos. O vagão sacudia e chacoalhava, e os campos passavam como uma torrente esmeralda. Ele captou a excitação e seu rosto brilhou. Ah! Exclamou ela. E com um movimento involuntário segurou a mão dele e o puxou para perto da janela ao seu lado. Veja, debruce-se para fora comigo. Hastings viu apenas os lábios de Valentine se moverem. A voz dela foi afogada pelo rugido dos trilhos, mas a mão do jovem se fechou na dela. E ele agarrou o beiral da janela. O vento assoviava em seus ouvidos. Não tanto para fora, Valentine. Cuidado, exclamou ele assustado. Abaixo dos vagões do trilho, um rio largo apareceu e desapareceu rapidamente, e o trem entrou em um túnel, e depois seguiu em frente através do mais fresco dos campos verdejantes. O vento passava zunindo por eles. A garota estava toda debruçada para fora da janela, e ele a segurava pela cintura, gritando, não tanto para fora, mais rápido, para longe da cidade, longe da terra. Mais rápido, para longe do mundo, murmurava ela consigo mesma. O que está falando aí sozinha? Perguntou ele, mas sua voz saiu entrecortada e o vento assoprou de volta para o interior de sua garganta. Ela o ouviu e, virando-se da janela, olhou para o braço que a envolvia, então encarou, o vagão balançou e as janelas chacoalharam, e eles agora estavam arrancando através de uma floresta. O sol varria os galhos cobertos de orvalho, com raios velozes de fogo. Hastings olhou nos olhos inquietos dela, puxou para si e beijou seus lábios entreabertos. Ela gritou com um grito amargo, sem esperança. Isso não! Mas ele apertou forte junto de si, murmurando palavras de amor honesto e paixão, e quando ela disse chorando, isso não, eu tinha prometido. Você deve saber, eu não sou digna. Na pureza do coração de Hastings, as palavras dela nada significaram naquele momento. E nunca mais significaram nada. A voz dela calou, sua cabeça descansou no peito dele. Hastings se encostou na janela, com os ouvidos varridos pelo vento furioso, com um coração em tumulto de felicidade. A floresta passou e o sol saiu de trás das árvores. Iluminou a terra outra vez. Ela levantou o rosto e olhou para o mundo pela janela. Então ela começou a falar, mas sua voz era fraca e ele baixou a cabeça para perto da dela e escutou. Não consigo me afastar de você, sou muito fraca. Há muito tempo você é meu mestre, mestre de meu coração e de minha alma. Descumpri minha palavra com quem confiava em mim, mas contei tudo a você. O que importa o resto? Ele riu da inocência dela e ela idolatrou a dele. Abrace-me ou mande-me embora, voltou ela a falar. O que importa? Com uma palavra você pode me matar e talvez seja mais fácil morrer do que imaginar uma felicidade tão grande quanto a minha. Ele a tomou nos braços. O que está dizendo? Olhe para o sol, os campos, os rios. Seremos muito mais felizes em um mundo tão lindo. Ela se virou para a luz do sol.
Da janela, o mundo abaixo lhe parecia muito bonito. Trêmula de felicidade, ela deu um suspiro e disse: esse é o mundo? Então eu nunca o conheci. Nem eu, que Deus me perdoe, murmurou ele. Talvez tenha sido Nossa Senhora dos Campos a perdoá-los. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.